Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda aula, né? Um abraço para vocês. Se Deus quiser, isso aí vai passar logo e a gente vai voltar, né? A ter nossas aulas presencialmente. Pessoal, eu trouxe aqui algumas questões do SSA, né? E trouxe algumas questões afins com os capítulos que a gente está trabalhando com vocês na sala de aula, tá? Então, a gente vai fazer algumas observações. É importante que vocês prestem atenção e essencial é que alguns toques a gente dá, né, nessas aulas. Porém, o essencial mesmo, o melhor é vocês estudarem, né? Claro, para ter uma propriedade maior, porque existem algumas questões que elas necessitam de uma melhor atenção, tá certo? Então a gente vai trabalhar algumas delas aqui agora, tá? Um abraço, saudade de vocês. Essa daqui, né? Uma que eu trouxe do SSA, né? Uma das coisas que a gente sempre vai ver nessas provas, nas duas, né? Tanto no Enem como no SSA, é sempre questões falando sobre essa questão da poluição ambiental, da questão da água, da questão da globalização. Geografia sempre vai ter alguma coisa relacionada a isso. E ela traz aqui, né, o rio Tietê, uma ponte, e depois ela traz. Nela se explicita um problema ambiental que ocorre no rio Tietê, sudeste brasileiro, decorrente do seguinte fato. Pessoal, o porquê, qual é o real motivo, né, dessa, como é que a gente pode falar, dessas bolhas, desse complexo aqui. No meio da ponte a gente tem um carro aqui e a gente está tendo essa espuma aqui. Da onde ela veio? Vamos iniciar e vamos ver, ó. Espumas, ele quer saber da onde vem essas espumas. Quando ela surge, como é que ela surge aqui? A letra E diz que espumas que se formam em face da grande quantidade de sedimentos finos que são extraídos das vertentes pelos processos erosivos acelerados. Gente, aí ó, é por isso que a gente tem, ele tá dando a questão aí, porque como é que os sedimentos vão gerar espumas? Pode gerar o assoreamento, mas gerar espuma, né? A geração de espuma já é outro contexto aí. D. Aumento da densidade das águas fluviais em função da penetração de frentes frias nas bacias hidrográficas, a qual gera o recuo das águas poluídas e espumas flutuantes. Também não é a questão correta. V. Densidade das águas em função da penetração de frentes frias. Como assim? Aí ele tenta falar aqui, ó, águas poluídas, mas ele já se quebrou no início aqui, tá? C. Acúmulo de resíduos tóxicos advindos do uso de defensivos agrícolas no leito dos rios de planície que atravessam a região. Quer dizer, resíduos tóxicos, beleza, pode ser do uso de defensivos agrícolas no leito dos rios. Como assim? Né? Só é a gente ir vendo direitinho. Advindos do uso de defensivos agrícolas no leito dos rios. O uso deles no leito dos rios. Como assim? Aí, inversão térmica que ocorre no inverno paulista, gerando espumas nos principais rios do estado. Ó, a inversão térmica, né, a mudança de temperatura, ela
vai gerar espumas. Vê que legal. É errada também. Espuma produzida pelos poluentes que se acumulam na calha do rio. Então, essa daqui, ó, gente, é a alternativa correta, a letra A, né? Então, fica aqui, ó, o rio, a quantidade de poluentes. Então, a calha do rio vai cada vez aumentando a quantidade. Então, o que vai gerar depois essas espumas aqui, ó. E a sociedade é a mercê disso. E o rio, que poderia dar saúde à vegetação, às pessoas, né, da região, ela está trazendo o que? Poluição. Então, vamos pular, vamos para a segunda questão. A principal característica do relevo brasileiro é sem dúvida a modéstia de suas altitudes. Segundo afirmou certa vez o geógrafo Haroldo de Azevedo, pouco mais de 3% do território brasileiro encontra-se em altitudes que superam os 900 metros. Há estados onde predominam os terrenos com baixas altitudes, a exemplo do Amazonas e do Pará. É correto afirmar que, vamos ver, a ocorrência de movimentos orogenéticos tectônicos que se verificam ao longo do Cenozoico, especialmente nos estados do Amazonas e Pará. Gente, a gente tem movimentos, terremotos, placas, né, tendo alguma influência nessa região do Amazonas? Não, né? Então, por isso não vai ser ela. Mas para ter a base dela, eu tenho que estudar, né? Não ficar só nessa questão das aulas, pessoal. Vê, colisão de placas sul-americanas de Nazca, que acarretou uma subsidência generalizada do território brasileiro. Também não, né, gente? Até porque a placa sul-americana, em relação ao Brasil, a gente tem, a placa está no oceano, né, no Oceano Atlântico, entre a África e o continente africano, né, a placa africana e a placa sul-americana, tá? Outra coisa, a gente tem terremoto no Brasil? Tem, mas não é por causa da divisa de placa, justamente são falhas que existem, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma falha chamada lineamento Pernambuco, que fica nas cidades de Caruaru, do interior de Caruaru, São Caetano, aquelas regiões ali, tá? Então, aí a gente tem terremotos por causa de falhas. O outro lado da placa sul-americana fica lá no Chile, entre o Chile e a Argentina, né? Então, a gente não, em relação à placa tectônica, a gente não tem. Vê, letra C. Conjugação de fatores endógenos e exógenos que atuaram no passado longínquo, contribuindo para a consumação das amplas superfícies de erosão e áreas de subsidência da crosta terrestre. Quer dizer, ele está dizendo essa questão dessa característica modesta do nosso relevo, ela está ligada, gente, a processos que aconteceram tanto no interior da Terra, que é quando ele fala endógeno, e exógeno fora, né, da Terra, superficialmente, e atuaram no passado bem, né, distante. O que contribuiu para a gente ter essas características aqui é justamente a letra C a correta, tá? Vamos ver a D. Invasão sucessiva das águas do Oceano Atlântico sobre o continente brasileiro. Quer dizer, invasão sucessiva das águas sobre o continente. Vê que massa. Bem legal, né? Ela parte o litoral, né? O continente
Aí, professor, mas isso pode acontecer há milhões de anos atrás, mas ele não está dando essa informação aqui. Durante as fases glaciais do Quaternário, agora colocou, né, que provocaram recuo da linha de costa, sobretudo nas regiões sudeste e nordeste do país. Tá vendo? Aí ele já se quebrou todo, né? E colocou para o Quaternário também. Se foi longínquas, se foi algo do passado, como a gente viu na letra C, Quaternário também não está tão distante. Quaternário é a última fase, né, da última era que a gente está participando. Então, letra E. Ação eficaz dos processos erosivos fluviais em decorrência do predomínio das condições climáticas temperadas reinantes ao longo do terciário e do quaternário. Vê como é que a gente não está numa região temperada que a gente vai ter um clima temperado. A gente tem uma parte, né, que a gente tem essa influência temperada, né, uma parte do Brasil. Então, e outra coisa, processos erosivos em decorrência do predomínio de condições climáticas temperadas, ó, quebrou. Reinantes ao longo do terciário e quaternário, vê? Então, a ideia da letra C, ela fica mais complexa, porque ela coloca um passado bem longínquo. O terciário e quaternário, que diz na letra E, ou quando fala na letra D, ela está colocando para um passado não tão longínquo assim. Tá certo? Por isso a letra certa é a letra C. A tabela geológica é importante a gente ter acesso a ela, tá? Estudar, para a gente ter uma ideia realmente do que é justamente essas eras geológicas. Terceiro, um dos principais problemas ambientais das grandes cidades brasileiras é a questão da geração de resíduos sólidos, segundo dados Segundo dados fornecidos, uma metrópole como São Paulo gera, por dia, 15 mil toneladas ou mais de lixo. Vê que interessante, por dia. Para enfrentar essa realidade, foram criados os aterros sanitários, que acarretaram diversos benefícios, conforme os mencionados a seguir. Então, existe aí, nessas 5 alternativas, 4 opções que ele está dizendo que foram criados para trazer benefícios para a sociedade, o aterro sanitário. E quais são eles? Ele está dizendo qual é. Só que a questão está querendo a que não é a errada, né? Então vê, atrai investimento para a produção de créditos de carbono. Ok, letra A está correta. B, colaboram para a produção da emissão de gases, colaboram para a redução da emissão de gases do efeito estufa. Sim, porque o lixo não vai estar, vai ter todo um controle para que aquele lixo não atinja, não polua aquela região, o lençol freático, o solo, né? E outra coisa, até na questão de utilizá-lo para reciclagem, né? Também. Quer dizer, quando a gente fala em aterro sanitário, vai ser algo que vai colaborar para a gente diminuir essa poluição, tá? Letra C, são uma opção barata de produção de energia eólica e térmica em grandes cidades do sudeste brasileiro. Vê, eólica como, gente? Eólica fica complicado, né? Eólica e térmica. Então a gente tem a letra C, é a questão errada, tá? Representa uma fonte de energia renovável. Sim, a biomassa, né? A biomassa. Eliminam a ocorrência de odores desagradáveis na baixa troposfera sobre as cidades. Também verdadeiro, tá certo? Então, a questão correta que ele está pedindo é errada, é a letra C, a que não contribui, tá? Diante desses fatores, vamos analisar a questão 4.
ele fala da população mundial, isso aumenta. A população mundial ultrapassou os 7 bilhões. Pessoal, essa questão é um pouco antiga, por isso que está um pouco defasada aqui, tá? E está projetada para alcançar 9 bilhões até 2050, tá? Vê a previsão até 2050. Só que a gente tem algumas coisas relacionadas a esses estudos, né? 9 bilhões em 2050. Mas só que a gente tem uma coisa a questionar aí, que ninguém estava imaginando, que a questão dessa pandemia do coronavírus, ela tá matando uma parte, né? Tem matado muita gente. Então é um dos fatores que a gente tem que prestar atenção aí. Só que na questão a gente não vai levar em conta. Vai levar em conta só para reflexão de atualidade. Em termos gerais, o crescimento populacional é maior nos países mais pobres. Países mais pobres, o crescimento populacional é maior. Não há o controle dos países ricos têm. Onde as preferências de fecundidade são mais altas. Onde os governos carecem de recursos para atender a crescente demanda por serviços de infraestrutura, e isso também é importante. Onde o crescimento dos empregos não está acompanhando o número de pessoas que entram para a força de trabalho, e onde muitos grupos populacionais enfrentam grandes dificuldades no acesso à informação e aos serviços de planejamento familiar. Com base no texto, né, da questão 4, é correto afirmar que uma média de 5 filhos por mulher é considerada a taxa de substituição de uma população, provocando uma relativa instabilidade em termos de números absolutos. Quando ele fala número absoluto, então ele já está dizendo uma mentira, né, gente? Como é uma verdade absoluta, é complexo, né? Quando você vê essas palavras absoluta ou algo que, por favor, e ele está dando aqui ao número de filhos da mulher. Taxas acima de 5 filhos indicam que a população crescendo em tamanho cuja idade média está em ascensão. Não é bem assim. Letra D. A taxa de fecundidade total é uma medida mais direta do nível de longevidade, que é a taxa bruta de natalidade, uma vez que se refere ao envelhecimento da população feminina. Esse indicador mostra o potencial das mudanças de gênero nos países. Totalmente errada, né, pessoal? O aumento do uso de contraceptivos é consideravelmente responsável pelo aumento das taxas de fecundidade nos países. Gente, como é que, no caso, o uso do contraceptivo vai ajudar no aumento da taxa de fecundidade? Como assim? Está se contradizendo. Globalmente, cerca de 4 mulheres escolarizadas sexualmente ativas e na idade reprodutiva não adotam o planejamento familiar. Também, né? Errado, não é bem assim. A pobreza, a desigualdade de gênero e as pressões sociais revelam acesso desigual aos meios de prevenção à gravidez, mas não são considerados nos índices demográficos como indicadores da persistente alta de fecundidade no mundo em desenvolvimento. É considerado, sim. As taxas de nascimento da população mundial têm declinado vagarosamente. Contudo, há grandes disparidades entre as regiões mais e menos desenvolvidas, como a África subsaariana, onde as mulheres têm 3 vezes mais filhos, em média, que as das regiões mais desenvolvidas do mundo. Então a letra A é a correta, gente. Né? A gente observa que realmente os locais mais pobres, a gente vai ter
a taxa de fecundidade maior, né? Então é isso que, e já nos países mais desenvolvidos ou emergentes, principalmente os emergentes como o Brasil, isso tem diminuído, né? Então a informação, métodos contraceptivos, entre outros. Aí analise o gráfico a seguir. Teoria de Malthus, crescimento populacional, ó. A fome, a doença, crises sociais, políticas, morte e produção de alimentos. E a capacidade de produção de alimentos. Vamos ver. Vê só. A partir do século XVIII, com a evolução e o desenvolvimento do capitalismo, o crescimento demográfico deixou de ser visto como um fator negativo e passou a ser estudado como elemento positivo, visto que, com o aumento do número de pessoas, haveria também mais consumidores. Em meio a esse contexto social e econômico, o economista inglês Thomas Robert Malthus formulou e publicou sua teoria demográfica, né? Isso aí é a teoria demográfica justamente do pastor Thomas Robert Malthus. Diante desse contexto, a gente vai observar o seguinte. Atualmente as previsões de Malthus, colou tudo aqui, de Malthus concretizaram, já que nos últimos séculos a população duplicou a cada 25 anos e a produção de alimentos não acompanhou esse crescimento, o que é confirmado pelo aumento da fome no mundo. Então, o que é que a gente vai observar aqui, gente? Que realmente nessa questão, né, Thomas Robert Malthus, ele colocou algo que realmente está acontecendo. Quantas pessoas hoje estão passando por dificuldade, sem alimentação, tá? Sem várias, por exemplo, na África, né? Quantas pessoas hoje estão passando fome aqui mesmo no Brasil? Ah, não tem fome não aqui no Brasil não. Tem sim, gente. A gente não vê, mas tem pessoas que às vezes que a gente conhece passa por dificuldade, né? E agora na pandemia, pense numa coisa que tem acontecido. Então, a afirmação 1, né, justamente está correta, tá certo? Então, vamos para a questão 2. Malthus afirmava que o aumento das áreas cultivadas com alimentos era limitado e que, por outro lado, a população cresceria sem parar. Como consequência, ocorreria fome, devido à falta de alimentos para abastecer essa crescente população. Então, aí, de acordo com a teoria dele, está correto. Beleza? Então, questão 2, correta. Então, se eu tenho 1 e 2 corretas, vamos ver aqui, ó. 1 e 2 corretas, pode ser essa. Essa daqui não é. Essa daqui não é, porque não tem 1 e 2. Essa tem 1 e 2, pode ser. E essa não tem 1 e 2. Então, o que tem 1 e 2 é a letra D e a letra A. Pronto. Entre a letra D e a letra A. Vamos ver essa daqui. Malthus afirmava que o crescimento da população ocorria em ritmo muito mais acelerado que o crescimento da produção de alimentos. Segundo ele, a população crescia em progressão geométrica e tenderia a duplicar a cada 25 anos, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética.
Era uma das afirmações dele. Então o 3 está correto. Então, pelo que a gente vê aqui, 1, 2 e 3. Mas vamos verificar o 4. Thomas Malthus, além de economista, era pastor da igreja anglicana, que era contrária à utilização de métodos anticoncepcionais. Por isso propunha que só tivessem filho aquelas pessoas que possuíssem terras cultiváveis. Isso aqui é justamente está errado, tá certo? Então, primeiro, segundo e terceiro, letra D. Vamos ver esse sexto aí, ó. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os fatores que explicam o envelhecimento da população brasileira. Gente, vários fatores que a gente vai analisar, né? Então, a questão da evolução tecnológica, a questão da medicina, né? A questão de vários métodos de medicamentos, né? As vacinas, entre outros fatores, né? Então, veja, assinale a alternativa que apresenta corretamente os fatores que explicam o envelhecimento da população brasileira. V. Aumento da taxa da fecundidade e declínio do crescimento vegetativo. Gente, crescimento vegetativo é o que? É a relação do número de mortos com a relação e quando a gente relaciona com o número de nascidos, tá? Então, quando ela colocou aí, ó, aumento da taxa de fecundidade, como assim? E declínio do... Então tá confusa, né? Declínio. E outra coisa, a taxa de fecundidade tem diminuído, né? Então, explica o envelhecimento. Ele não está falando na questão... Isso aí não tem nada... Essa questão aí não tem nada a ver, tá? B. Aí, B. Aumento da taxa de natalidade e redução da mortalidade infantil. V. Aumento da taxa de natalidade e redução da mortalidade. Esse é um fator que vai... Não. E outra coisa, o aumento da taxa de natalidade não está existindo, está diminuindo, né? Quando a gente está falando da população brasileira, a taxa de natalidade está diminuindo, né? C. Decréscimo da taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida. Essa é a questão que justamente é a correta, a letra C. Caiu a taxa de fecundidade, tá? E a expectativa de vida aumentou com o passar do tempo. A tecnologia, os medicamentos, entre outros fatores. E outra coisa, o decréscimo da taxa de fecundidade, métodos contraceptivos, até a questão do aborto também, a questão da evolução, a independência da mulher também, né? Aí, hoje a mulher é independente, ela não depende do homem para tudo como era antigamente. Então a letra C é a correta. Letra D. Crescimento vegetativo acelerado e densidade demográfica elevada. Também não, né, gente? Densidade quer dizer a população está crescendo rápido, a densidade está crescendo rápido. Por favor. Combinação entre aumento da fecundidade e declínio da mortalidade infantil. Também não. Não tem nada a ver. Tá certo? Então vamos para a próxima questão. Questão 7. Primeiro, gente, a pirâmide etária é importante a gente ter uma visão dela, viu? Sempre cai e a gente tem que ter uma visão legal dela para a gente interpretar questões como essa. Parece até que está de cabeça para baixo, mas olha direitinho. O que é que ele está falando? O que é que a pirâmide está dizendo? População por sexo em grupos de idade de 80 a 2050. Vê, 2050. Vê, aqui é os homens, aqui são as mulheres. Observem só. A população com mais de 80 anos, como era em 80, e a previsão
da população em 2050. Veja como está crescendo. A gente já teve época que as pessoas não viviam nem 50 anos, né? Hoje a gente tem a previsão com todas essas mudanças, né? Medicamentos, evolução tecnológica, medicina, tecnologia, tudo tem modificado, né, a sociedade. Então, veja a tendência, só que vou frisar de novo, aqui não tinha a pandemia ainda, viu? E, meu Deus do céu, muito sério. Então, ó, observem aqui. E outra coisa, observem também, as mulheres, ó, vivem um pouco mais que o homem, tá? Geralmente as mulheres nas pirâmides, elas vivem um pouco mais, geralmente, tá? Aqui a gente tem o que? A população de 0 a 4 anos, né? Ó, tá, vocês estão vendo, ó, que a pirâmide aqui, ó, no nascimento, aqui é nascimento, tá? Você está observando 0 a 4 anos. Veja como a parte de baixo da pirâmide, ela está começando a crescer nesse lado aqui, ó. Tá vendo? E esse crescimento, ele não vai ficar aqui, ó. A partir das idades passando, isso aqui vai vir para cá. E essa parte aqui, como a taxa de natalidade tem diminuído, isso aqui vai cada vez mais diminuir. O número de nascidos tem diminuído. A partir da leitura de dados, é correto inferir que, no período analisado, houve... Aí, o que houve no período analisado? Minimização da demanda previdenciária. Mentira. Nada a ver. Ampliação do crescimento vegetativo. Também nada a ver. Número de nascidos e mortos. Essa é a relação. Então não é. Crescimento da mortalidade infantil. Também não. Incremento na expectativa de vida. Isso é. Por quê? Por quê? A expectativa de vida como era para pessoas de, né, 80 anos. Ó, de 80 a 50. Em 80 era isso aqui, ó. Ó, 50 a previsão. A quantidade de pessoas, né? Então a letra B é correta. Ah, redução constante de natalidade. Não. Redução constante. Então o que ele quer passar é justamente essa questão da... A gente tem que analisar o que ele está frisando, tá? O que ele frisou mais só nesse gráfico aqui, nessa pirâmide aqui, foi justamente o que? O crescimento da quantidade de pessoas com mais de 80 anos. Então vamos para a próxima questão. Aí sobre Malthus ainda. Só que aí a gente vai discutir a questão voltada para a questão, como é que eu posso dizer, neomalthusiana, né? A questão da teoria neomalthusiana e a malthusiana. Então vamos, questão 8 aí, vamos ver. Ó, a teoria realizada rapidinho. A teoria realizada por Malthus concluía que o crescimento da população ocorreria uma progressão aritmética, enquanto a produção de alimentos em produção geométrica. Opa, a gente viu isso aqui, né? E de acordo com a outra questão, ela está erradíssima. Ele trocou, tá? Então, tá errada, né? Então, vamos ver aqui. 2. Para Malthus, as perspectivas para o futuro da humanidade eram sombrias. Ele defendia que, em determinado momento, a produção de alimentos seria insuficiente, considerando-se o crescimento acelerado da população. Pessoal, essa questão está correta. Correta, sim. Ele falava sobre isso. 3. Malthus era radical em sua teoria. Ele propunha a rejeição moral em que os mais pobres deveriam limitar-se a determinado número de filhos.
por meio da abstenção sexual e que só fosse permitida a procriação àqueles que tivessem condições financeiras para alimentar sua prole. Pessoal, isso é uma verdade, mas isso tem um certo sentido, mas eu acho muito sério a gente interferir na vida, por mais que exista uma situação difícil, a gente tirar a necessidade de pessoas quererem ter seu próprio filho. Eu acho que é um pouco sério isso aí, tá? Então vê, se eu sei que 2 e 3 é verdadeiro, o 1 é falso. 1 é falso, eu tiro A, tiro C e tiro D. 2 e 3 é verdadeiro, fiquei com 2 e 3. Agora eu vou ver as afirmações, as outras afirmações, para ver, né, se eu posso ficar com a 4 ou a 5. A 4 ou a 5 é verdadeira. Então vamos ver. 4. Após a Segunda Guerra Mundial, teorias demográficas surgiram. Entre elas destaca-se a neomalthusiana, que pregava que a fome, a pobreza e a miséria eram originadas de uma população numerosa. Essa teoria incentivou rigorosos programas de controle de natalidade, como distribuição de anticoncepcionais e esterilização em massa, métodos aplicados em alguns países subdesenvolvidos. Então, essa daqui também, ela é verdadeira, tá, gente? Então, a letra certa é a letra B. Vamos ver porque a afirmativa 5 não é. A teoria reformista é a teoria demográfica que se contrapõe à visão neomalthusiana. Acredita-se que o crescimento demográfico acelera a degradação ambiental, causando danos sérios à natureza. O controle do crescimento da população é, nesse sentido, uma forma de preservar o meio ambiente. Totalmente errado, né, gente? Só é para diminuir a degradação ambiental, só é deixar, né, de produzir de forma que venha a trazer algum prejuízo à natureza, né? A natureza de uma forma geral. E isso vai prejudicar o homem, não é a quantidade de pessoas, mas é a quantidade de atitudes. Tá certo? Qual é a atitude? Qual é sua atitude? Né? Tem muita gente, mas qual é a atitude? A gente tem dividido, por exemplo, para diminuir a fome no país. Vamos pegar então, vamos fazer o seguinte: vamos dividir as riquezas, vamos ajudar o próximo, vamos, né? Aí possa ser que a gente tenha alguma mudança, tá? E eu botei essa daqui, essa daqui para a gente encerrar, que é a comparação entre a malthusiana e a neomalthusiana. É correto afirmar que, questão 9, a teoria malthusiana afirmava que a população crescia em progressão geométrica e a neomalthusiana postulava que o crescimento populacional estacionaria no final do século XIX. Totalmente errado, tá certo? Totalmente errado. A teoria malthusiana defendia o emprego da tecnologia como solução para amenizar a fome no mundo, enquanto a neomalthusiana não considerava o papel da tecnologia na produção de alimentos. Também é falsa. Ambas propunham o controle da natalidade através do emprego de preservativos e pílulas anticoncepcionais. Também não se fala nas teorias. Embora as duas teorias fossem antinatalistas, no caso, tá certo? Os neomalthusianos defendiam o controle da natalidade preponderantemente nos países subdesenvolvidos, e os malthusianos propunham um mecanismo chamado sujeição moral. Pessoal, resumindo, né?
Malthus, ele defendia justamente que a abstenção sexual para evitar, né, justamente essa questão da natalidade, né? O que ia gerar o quê? Mais filhos, ia precisar de alimento, entre outros fatores. Quando a gente observa aí também, né, a questão dos neomalthusianos, que justamente que eles queriam que o quê? Que isso acontecesse nos países desenvolvidos. Mas por que nos países desenvolvidos? Porque nos países desenvolvidos era o local onde se tinha o quê? O maior número de pessoas sem condições de cuidar dos seus filhos, né? E não se tinha o controle de nada nessas regiões, nesses países. Então, se você tivesse condições de criar, tudo bem. Mas se não tivesse, então deixaria e não teria mais. Tá certo, pessoal? Então é bem interessante. Imagina alguém chegar para você e dizer, ó, a partir de hoje acabou, para as pessoas hoje, acabou os métodos contraceptivos, ninguém pode fazer, né? Ninguém pode praticar o ato. Porque se praticar, pode ter filho. E aí? Imagina na época a polêmica, né? Imagina a época, alguns, como a gente sabe, vai seguir isso aí. Mas todo mundo vai conseguir? É complicado, né? Então é algo para a gente pensar. E aqui a gente vê, ó, a evolução do conhecimento. Eu estou trazendo aqui uma reflexão sobre a questão do conhecimento, né? Onde a gente chegou, onde a gente estava, onde a gente chegou. Será que isso aqui realmente é, né, uma evolução? Evoluiu, sim. Mas em termos de humanidade, em termos de valorização do próximo, das pessoas que estão do nosso lado, será que isso não tirou mais esse apego? Como eram as brincadeiras de antigamente? Como é hoje? Né? Será que isso aqui realmente é necessário? Será que isso aqui é um bem necessário? A evolução existiu? Certo, tá ótimo. Mas a gente vai observar que tudo tem um contexto que a gente tem que observar. E tem o lado bom e o lado ruim, ao qual a gente tem que refletir sobre eles. Tá ok? Gente, foi bom estar com vocês. Vou me despedir de vocês agora. Próxima aula a gente está se acostumando, né, com esse método agora, né, essa questão da sala de aula. A gente está se acostumando a levar, a trazer para vocês. A gente está aprendendo muita coisa ainda, né? A tendência é melhorar, mas é assim mesmo. Espero que isso aí passe logo, se Deus quiser passar logo, para a gente estar presencialmente. Mas por enquanto a gente vai levando assim, né? É algo novo para mim, por exemplo, para vários professores que eu já conversei. Isso a gente vai ter um pouco de dificuldade, que é natural, mas acredito que a gente está se esforçando e que a tendência é melhorar, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem, tchau.